Graça e paz, igreja. Eu quero que os pastores continuem em pé e o restante dos irmãos podem se assentar. Isso, porque quando a pastora pediu que os pastores se colocassem em pé, o pastor Otto ainda não estava aqui no salão. E eu queria que ele visse e desse honra para vocês que estão aqui, não é? Eu queria que ele visse os pastores que estão aqui nesse lugar. Podem se assentar. Glória a Deus. Ministrar a palavra de Deus é uma honra muito grande. É uma honra muito grande abrir a Bíblia e falar as coisas do reino dos céus. Mas essa honra ela se torna maior quando se trata de ministrar para pastores, para líderes, para homens e mulheres que são levantados por Deus nesta terra para conduzirem o rebanho dele. Então é honra demais para mim, eu me sinto muito honrada nessa noite, muito honrada mesmo. E eu louvo a Deus por esta oportunidade. Eu quero compartilhar algumas coisas que Deus tem me ensinado nesses dias. E eu pedi a Deus algo novo para começar. Tudo que Deus tem dado eu tenho repetido e tenho ensinado e tenho ensinado. E eu pedi algo novo para essa noite. E o Senhor não falha. O Senhor não falha. Então eu quero começar com você mostrando duas orações de Jesus. Duas orações. Uma é a oração que ele nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Você sabe, eu também sei, mas eu quero ler exatamente o que está escrito. Mateus 6, a partir do 9. Portanto, orareis assim. O tempo do verbo que ele estabelece, orareis, é um comando. É um comando. Não é uma sugestão. É uma determinação. Jesus está determinando, ele está mostrando como é que nós temos que orar. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Diga assim: livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu quero ler para você a oração sacerdotal, aquela oração de Jesus que nós conhecemos como oração sacerdotal. Eu quero que você não se movimente mais, ninguém. Todo mundo sentado, alguma coisa que estiver fora do lugar, eu mesma vou reclamar aqui. Todo mundo quietinho. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala: livra-nos do mal. Repita comigo: livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Isso, nós não vamos deixar o inimigo roubar nada hoje aqui. Diga: livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Isso. E na oração, que conhecemos como oração sacerdotal, que está em João 17, quando ele pede para nos guardar, a partir do versículo 11, ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Está falando de nós. Ao passo que eu vou para junto de ti, está falando dele. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo, si mesmos.
E lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Diga, Jesus orou ao Pai, pedindo que nos livrasse do mal. Então tem duas orações. Tem uma onde ele diz para mim e para você, olha, quando você orar, você vai falar para o Pai, livra-nos do mal. Você vai lembrar no meio da tua oração, além de pedir perdão pelos seus pecados, além de se prometer perdoar os pecados dos outros, além de você reivindicar a sua sobrevivência, o pão nosso de cada dia, além de você reconhecer a santidade do Pai no céu, santificado seja o vosso nome. Além de tudo isso, vocês vão pedir livramento do mal. Vocês vão pedir livramento do mal. E quando ele vai partir, ele mesmo diz, Pai, eu peço. Agora é ele quem pede. Eu peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Os livre do mal. E aí eu pergunto a você, por que você precisa orar pedindo ao Pai para livrar-se do mal? E por que Jesus, o maior intercessor, aquele que intercede por nós, intercedeu pedindo que fôssemos livres do mal? Por quê? Diga assim, porque o mal está ao nosso derredor. Porque ele existe. Pois é, eu vou contar uma história para vocês. Aqui, nessa região, talvez não seja conhecido, mas existe um fruto no cerrado chamado pequi. A árvore do pequizeiro é uma árvore típica do cerrado. Tem alguém aqui que conhece o pequi? Ih, um monte de gente. O pequi é tudebom.com. É um fruto delicioso, exótico. Você faz com arroz carreteiro, é tudo de bom. Mas o pequi, ele ocorre algo no pequi. Ou você se apaixona por ele e gosta muito, ou você não suporta o cheiro, não suporta nada, porque é um fruto muito diferente. E o pequi dá no cerrado. No pequizeiro é uma árvore do cerrado. E no cerrado ainda ocorrem queimadas. Infelizmente, eles destroem o cerrado com queimadas. E o pequizeiro, na época da queimada, ele fica só retorcido, todo preto. E parece que morreu, mas não morreu. Quando começa o mês de setembro, começa a florada do pequi. Todo o cerrado está seco, todo o cerrado. Mas aquela árvore tem flores. E tem um animalzinho na floresta ou no cerrado que gosta da flor do pequi. É o veado matreiro. É um bichinho ágil, um bichinho que tem um olfato apuradíssimo, tem destreza para se deslocar no cerrado, difícil de você correr igual ele e difícil de você alcançá-lo. E o homem faz a caçada do veado matreiro no período da florada do pequi. Por quê? Porque o veado matreiro vai para o lugar onde tem o pequizeiro, começa a comer as florzinhas e se aquieta. Ele pensa que não tem perigo. Mas o homem faz uma tocaia. O caçador faz uma espera. Ele pega a roupa dele, esfrega nas folhas do cerrado para ficarem com cheiro de mato. Ele sobe na árvore, ele pega um rifle, deixa no ponto e fica quieto lá em cima. E ele vai à noite, porque é à noite que o bichinho sai do seu habitat e vem para o lugar onde estão as flores do pequi. E o homem fica quieto, escondido, preparando para matar o bichinho. E o bichinho vem, ele começa a comer as florzinhas, e ele primeiro tem muito cuidado, ele é assustado porque ele tem medo de predadores,
ele tem muita audição, qualquer barulhinho ele se locomove, mas ele não vê que tem nenhum perigo, ele percebe que está tudo calmo e ele vai relaxando, e ele vai descansando. Ele come, até que ele não vê perigo algum e ele se deita no pé do pequi. Quando ele se deita no pé do pequizeiro e relaxa, essa é a hora da morte dele. O caçador mira um tiro certo, mira na testa do bichinho, e é uma bala só, pá! E ele mata o veado matreiro. E a pergunta é, por que o homem que não tem o faro, não tem a destreza, não tem a capacidade de sobreviver na floresta, no cerrado, não enxerga igual o veado matreiro, parado numa árvore, o bichinho está solto no chão com possibilidade de pular e sair correndo. Por que o homem consegue matar o bichinho? Por que o homem que não é ágil como o bichinho conseguiu vencer essa batalha? Por uma razão muito simples. O homem fingiu que não existia e o bichinho acreditou que ele não existia. E porque acreditou que ele não existia, se tornou uma presa fácil. O mundo espiritual é assim. Quando Jesus fala, eu não quero que os tire do mundo, mas os livre do mal. Quando Jesus fala para orarmos, livra-nos do mal, ele está falando de uma situação real, de fatos reais, de acontecimentos reais, que existem no mundo e causados por aquele que não é à toa que se chama maligno, porque é ele o príncipe do mal. Você já associou a palavra mal às coisas ruins que acontecem? A mulher está com um tumor. A primeira pergunta é benigno ou maligno? A palavra maligna ou mal está associada a algo muito ruim. E o mal colocado na Bíblia por Jesus no Pai Nosso, colocado na Bíblia por Jesus na oração sacerdotal, é o maligno mesmo. Livra-nos da ação do maligno, livra-nos da ação daquele que vem para matar, roubar e destruir. Em João 10:10 está escrito: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas pessoas associam a ação do maligno ou o mal, associam a azar. Eu tenho muito azar, pastor, acontece tanta coisa ruim comigo. Não existe sorte ou azar. Existe a ação da luz ou a ação das trevas. A ação da luz é para dar vida e vida em abundância. A ação das trevas é para matar, roubar e destruir. E às vezes, por um equívoco de interpretação, nós atribuímos a Deus o mal que nos acontece. Vem a enfermidade e dizemos, pode ser que seja a vontade de Deus. Aí vem o filho e morre cedo, prematuramente. Pode ser que seja a vontade de Deus. Vem a falência, destrói tudo que temos, pode ser que seja a vontade de Deus. Hoje eu escutei uma história, ontem e hoje, os irmãos que nos trouxeram, Elizabeth e Emílio, contaram algumas histórias para nós, de sofrimento, de luta que algumas pessoas estão passando, e ela contou uma determinada história, onde, de repente, sobrevém um mal sobre uma casa, uma família, um mal que vem com enfermidades, um mal que vem com bancarrotas, um mal que vem com todo tipo de problemas. Imediatamente eu me lembrei de Jó, o livro de Jó. Jó tinha família, Jó tinha bens, Jó tinha saúde, e de repente o mal chegou e ele não tinha mais nada, e Jó pensava que era Deus. Ele pensava que era Deus, mas não era. Era ação do maligno, daquele que produz o mal.
não era ação de Deus, era ação do maligno. E Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Cronologicamente é o primeiro livro, não é Gênesis. E eu não acredito que Deus tenha colocado como o primeiro livro da Bíblia o livro de Jó, se não fosse para nos ensinar que o maligno toca na saúde, na família, nos bens, toca em tantas coisas. É surpreendente, porque no livro de Jó, Jó não deu causa. E nós aprendemos na Bíblia que é preciso dar uma causa para o mal acontecer. Mas, contudo, entretanto, todavia, Deus colocou o livro de Jó como um efeito pedagógico para começar a história da Bíblia ensinando que existe o mal. Começar a história da Bíblia mostrando que o inimigo toca em tudo ao nosso redor. Sorte ou azar? Não. Azar, a ação do mal. Pastora, Deus então não produz enfermidade? Não. Deus cura enfermidades. Ele é o Deus que sara. Pastora, mas existem homens e mulheres de Deus que ficam enfermos? Sim, eu creio nisso. No tempo certo, na hora certa, na hora de partir, na hora de ser recolhido, pode vir uma enfermidade para a morte, como veio para Eliseu. Você vai ver no livro de 2 Reis, Eliseu, capítulo 13, estava enfermo da enfermidade pelo qual haveria de morrer. Estava enfermo da enfermidade pelo qual haveria de morrer. Era um homem cheio do Espírito Santo, mais cheio do Espírito Santo do que Elias, tinha o dobro do Espírito Santo. A enfermidade vem para partir, mas ela não vem para tirar a vida abundante, para tirar a qualidade de vida. Ela vem para terminar uma jornada. Ela vem para acabar com uma jornada. A corrupção do corpo, a corrupção a falibilidade do corpo, a temporariedade do corpo, que faz com que o homem não viva mais do que 120 anos. Ela pode permitir enfermidades que vêm como resultado do envelhecimento. Mas viver em médico, viver precisando de socorro, viver em médico, tira a vida abundante, tem alguma coisa errada. Perder filhos, enterrar filhos. Os filhos têm que enterrar os pais. Uma geração sepulta a outra geração. Pais enterrar filhos não é normal. Não é normal. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes que Deus é quem dá riquezas. Deus é quem dá riquezas, Deus é quem faz a prosperidade de um homem. Ele dá quem ele quer, a escolha dele. Ele faz alguns muito ricos, e esses muito ricos têm que saber que são ricos não apenas para si, mas para abençoar outras pessoas, para serem fonte de bênçãos, e de repente perde tudo que tem. Deus não é sádico. Ele não é sádico. E nós precisamos começar a ter um start. Nós precisamos começar a descobrir biblicamente essa história de bem e de mal. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 7, que fala da pessoa de Jesus, do sacrifício da cruz. Quando chega no versículo 11, o autor da carta aos Hebreus diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática
tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja bem, o autor da carta está exortando um povo que conhece Deus. Ele está exortando um povo na palavra. Ele diz, olha, o tempo passou e vocês continuam crianças na palavra. O tempo passou e vocês não amadureceram na palavra. O tempo passou e vocês continuam meninos, como se precisassem de leitinho. E ele diz, o que se alimenta de leite é criança. Mas o alimento sólido, a comida boa, o pirão grosso, é para os adultos, para os maduros espiritualmente. E ele vai definir quem são os maduros espiritualmente. O alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? Aqueles que pela prática está escrito. Aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quem se alimenta de leitinho é criança, mas quem se alimenta de alimento sólido vai se tornar adulto. E como é que se torna adulto? Como é que é o alimento sólido? É aqueles que pela prática, não é pela teoria, pela prática, pelo exercício da prática, tem as suas faculdades. Que faculdades? Seriam intelectuais? Não. Sabe por que não são intelectuais? Pelo final da frase. Seriam físicas, faculdades físicas, exercícios? Não. Por que não? Por causa do final da frase. Ele diz, é aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Um exercício que não é físico e nem intelectual, é um exercício de discernimento espiritual. De discernir bem e mal, discernir bem e mal. Como é que eu discerno bem e mal? Luz e trevas. Eu aprendo a identificar o que é proveniente da luz e o que é proveniente das trevas. Eu aprendo a fazer a leitura do bem e do mal. E o mal não provém de Deus. Deus é bom o tempo todo. Toda dádiva, todo dom perfeito vem dele. Ele quer nos abençoar o tempo todo. Há no coração de Deus um amor incondicional. O amor de Deus é tão sobrenatural. Olha, esse microfone vai falhar daqui a pouco, ele está dando sinais, viu? Talvez precise trocar uma bateria aqui. O Senhor dá sinal para nós o tempo todo de um amor incondicional. A palavra de Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. Quando Ele encontrou você, quando Ele encontrou a mim, que grande porcaria nós éramos. Como nós estávamos, e Ele nos amou. Isso não é prova do bem? Isso não é prova da bondade? O quanto Ele tem suportado das nossas histórias e tem permitido que voltemos para casa quando fazemos alguma coisa errada. E tem um coração amoroso e misericordioso. E a palavra diz que a misericórdia dele se renova cada manhã. Você vai para a Bíblia, você vai ver histórias como do povo que não acreditou que ele era quem ele dizia que era. E que ele faria o que ele disse que faria, que era colocar o povo na terra prometida. Você vai ver aquele povo blasfemando contra Deus. Um povo desacreditando do amor dele. Um povo falando bobagem para ele. E ele pune com amor. Mesmo quando ele pune, ele é amoroso.
40 anos aquele povo andou em volta. 40 anos. Andou no deserto para não entrar na terra prometida, porque Deus estava bravo. 40 anos Deus estava julgando, havia um juízo de Deus para aquele povo. Mas mesmo no tempo do juízo, mesmo no tempo do povo estar errado e precisando de punição, porque o Pai pune quem Ele ama, não faltou comida. A nuvem protegia do sol. A coluna de fogo impedia a chegada dos chacais, das serpentes, dos escorpiões. A roupa crescia com o corpo. A sandália com os pés. 40 anos ninguém adoeceu, ninguém teve falta de nada. Porque a misericórdia dele se renovou cada manhã. Quando a Bíblia fala, Deus dá aos seus enquanto dorme, não é para você ficar dormindo, não. É porque aquele povo dormia, acordava e tinha codornizes. Tinha maná e o dia que reclamou tinha codornizes que chegaram. Na verdade, Deus dava comida enquanto o povo dormia. Acordava de manhã e tinha maná para pegar, para comer. Deus tem provas incontestes do amor dele. E aí, quando acontece alguma coisa errada, nós dizemos que Deus é que está fazendo. Que Deus é que está fazendo. Eu vou te contar uma história para você entender o que eu estou falando. É uma história que não tem nada a ver com o que eu estou pregando, mas Deus me fez lembrar disso agora. Um homem, isso é real, isso não é uma história. Não é história, é história mesmo. Um homem teve um infarto com 28 anos de idade. E esse homem esteve à morte. E ele morreu com 28 anos de idade. E aquelas histórias que você escuta falar, que a pessoa sai do corpo, se vê, entra num túnel de luz, se enxerga, aquilo é real. Muitas pessoas que tiveram experiência de morte contam isso. E ele se viu fora do corpo. Um pregador da palavra, um homem de Deus, por isso eu creio no que ele conta, ele se viu fora do corpo. E quando ele se viu fora do corpo, ele viu a mulher dele chorando, gritando, esmurrando o peito do médico e dizia, faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa por ele. E o médico dizia, minha senhora, não tem mais jeito, nós fizemos o que foi possível. E aí, ele escuta uma voz, e essa voz é a voz de Deus. Deus fala para ele, você está morto, você morreu. Você morreu. Sabe por que morreu? Porque você fez tudo errado com a sua vida. Porque você comeu o que não devia comer, você entupiu a sua veia do coração. Você sentava no churrasco, comia a gordura da picanha, olha só. Quando você ia naquela churrascaria Boi Gordo ali, você comia aquela lapa de gordura do peito, a hora que vinha servir. E você comia torresmo, e você passava manteiga exageradamente no pão, você morreu. Não era para você morrer com essa idade. Você escolheu isso para você. Você escolheu isso para você. Aí saiu dessa cena. Daqui a pouco ele vê a outra cena. É o sepultamento dele. Ele vê o culto fúnebre dele. Ele vê o povo todo de preto na beira do cemitério, o culto está acontecendo. E todo mundo chorando, e a mulher chorando, e o filho chorando, e ele escuta. Uma pessoa falar para a outra, eu não entendo como é que Deus fez isso. Como é que Deus recolhe um moço que estava no auge da vida dele, um pregador conhecido, um homem produzindo frutos no reino, como é que Deus leva esse cara com 28 anos de idade e faz ele deixar uma criança de 2 anos de idade? Aí a mesma voz falou para ele, pois é, você morreu, porque você fez tudo errado, agora eu é que sou culpado. Sou eu é que estou sendo acusado pelos amigos de ter levado você antes da hora. Ele entrou em desespero, no mundo espiritual. Aí a voz, que a gente sabe de quem era,
falou para ele, eu vou te dar uma segunda chance, você vai voltar. Você vai voltar e vai fazer tudo direitinho. E ele acordou no centro cirúrgico lá. Quando ele conta essa história, ele já tem 90 e tantos anos de idade. Deus tira vida prematuramente. Deus não destrói. Deus não abate. Deus não empobrece. Deus não faz nada disso. Deus permite. Ele permite. Sabe por que ele permite? Porque ele é justo. Porque Deus é justo até com o diabo. Deus é justo e Deus trabalha dentro de leis. Deus é um justo juiz. Tem leis que ele mesmo estabeleceu. E as leis que ele estabeleceu funcionam no mundo espiritual. O mundo espiritual não é místico, o mundo espiritual é legal. O mundo espiritual é absolutamente legal. Imagina esse salão aqui. É o mundo natural. Imagine a porta de vidro que você ultrapassou para entrar aqui. É a conexão do mundo natural com o mundo espiritual. Ou as janelas. Aqui temos uma porta lateral e uma porta central. Para ver conexão de lá de fora com aqui dentro, tem uma porta. A passagem se dá por aquela porta. Aqui dentro há um espaço limitado. Lá fora o espaço é infinitamente maior. Não tem limites, eu posso sair por essa porta, chegar no aeroporto, chegar no Japão. Depois que eu saio por essa porta, eu posso ir para qualquer lugar. O mundo espiritual é assim, o mundo natural é pequeno perto do mundo espiritual. O mundo natural foi criado por Deus para o homem habitar. O homem recebeu de presente o mundo natural. Deus não fez o mundo natural para ele, nem para os anjos. Nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo ganharam o mundo natural. O mundo natural é uma dádiva de Deus para nós. Tudo que ele fez, tudo que ele formou, tudo que ele chamou a existência, que é matéria, é um presente para nós. Por isso que na Bíblia está escrito que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Ele deu, é uma dádiva, é uma dádiva. Quando ele forma tudo, livro de Gênesis, você vai ver que depois que ele fez tudo, absolutamente tudo, depois que ele formou tudo pelo poder da palavra, alguém ajuda com essa criança, por favor? Depois que ele formou tudo pelo poder da palavra, está escrito, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Depois que Deus fez tudo, ele faz o homem, e quando ele faz o homem, ele já determina o domínio do homem no mundo natural. Também disse Deus, façamos o homem. Por que façamos? Pai, Filho e Espírito Santo juntos, os três. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Tudo o quê? Tudo que Deus já tinha feito. Tudo que é natural, que Deus já tinha feito, ele dá o domínio para o homem. Não existe contradição com o Salmo 24, que fala, a terra, sua plenitude, e todos os que nela habitam, são do Senhor. Como é do Senhor? Se é do homem ou é do Senhor? Acontece que são institutos diferentes. Eu disse a você que o mundo espiritual é legal, que o mundo trabalha dentro de leis. O conceito legal de propriedade é diferente do conceito legal de domínio. O proprietário é o dono. Ele tem um registro. Ele pode vender porque ele comprou. Ele pode fazer novo céu e nova terra por isso. Ele pode destruir o que é dele. O dono desse lugar pode botar isso aqui abaixo. Agora, o dono desse lugar pode alugar para alguém.
E quem aluga tem o domínio. Pode ceder, incomodado para usar, fazer um empréstimo. Existe uma diferença espiritual e legal entre domínio e propriedade. A propriedade da terra é do Senhor, sim. Agora, o domínio da terra é do homem. O domínio significa gestão, administração. Governo significa governo. Aí você vai entender a oração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que eu preciso dizer para Deus que Ele pode fazer a vontade dEle na terra? Seria o mesmo que eu chegar aqui nessa igreja e falar para esse casal de pastores que lideram esse ministério: olha, vocês podem fazer a vontade de vocês aqui nessa igreja como na minha casa. Eu não tenho que dizer para você que você pode fazer a sua vontade nessa igreja, ela é sua. Você pode fazer a vontade da hora que você quiser aqui. Eu não posso chegar na sua empresa e falar: seja feita a tua vontade na sua empresa como na minha casa. Por que o homem tem autorização legal dada por Jesus para falar: seja feita a tua vontade? O Deus Todo-Poderoso precisa de uma permissão minha para fazer a vontade dele na terra? Sim. Sabe por quê? Porque ele não trabalha fora da palavra dele. E a terra ele deu para o domínio do homem. A terra ele deu para o domínio do homem. O homem tem a chave espiritual da porta. Ele tem a chave que conecta a porta do mundo natural com o mundo espiritual. E o mundo espiritual só entra quando ele permite. O mundo espiritual tem o quê? Tem luz e trevas. Os seres espirituais habitam no mundo espiritual. O homem é um espírito, mas ele tem um corpo. Por isso ele é legal para estar no mundo natural. Ele é um espírito que tem uma alma que está dentro de um corpo. Por isso ele tem legalidade para andar no mundo no mundo natural. Um espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural. É ilegal. Por isso os demônios incorporam. Por isso o Filho de Deus teve que nascer da barriga de uma mulher para ter legalidade para andar na terra. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. Ele não trabalha como um fantasma na terra. Ele trabalha pela instrumentalidade de pessoas. Você vai encontrar na Bíblia que Deus, pela instrumentalidade de Paulo, fazia isso. Deus, pela instrumentalidade de Pedro, fazia isso. Deus, pela instrumentalidade minha e pela sua, faz o que Ele quer fazer na terra. No mundo espiritual habita quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oh, mas que legal que esse mundo espiritual. Mas no mundo espiritual habitam os anjos. Oh, continua sendo bom. Só que a notícia que não é tão boa é que 1/3 dos anjos que continuam sendo anjos são anjos caídos. Se tornaram demônios. A única diferença entre um anjo e um demônio é a desobediência. Mas é a mesma criatura. É um anjo, formado por Deus como um espírito para habitar no mundo espiritual. Formado por Deus, por louvor da glória de Deus. Formado por Deus, para estar a serviço dos que hão de herdar a salvação. Formado por Deus, para ser ministros no mundo espiritual. Mas escolheram o mal. Aí na Deus não formou Satanás. Deus formou Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz. Lúcifer era um querubim ungido de Deus. Um querubim ungido. Existem níveis nos seres angelicais. E o nível de um querubim era especial, e ele era um querubim escolhido. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido.
E ele escolheu. Ah, espera aí, se os anjos podem escolher, eles também têm livre-arbítrio? Sim. Ele escolheu desobedecer. Ele escolheu rebelar-se contra Deus. E ele tornou-se Satanás. Ele tornou-se um anjo caído, ou um anjo de trevas, ou um anjo que vira demônio, ou um maligno. O maligno, ele tornou-se o maligno. Ele foi produzido para ser benigno. E ele escolheu ser agente do mal. É como se fosse um soldado da tropa de elite do BOPE que escolheu virar traficante de drogas. Ele escolheu. Ele tem as mesmas habilidades, ele tem o mesmo conhecimento, ele tem a mesma natureza, mas ele tem agora um ingrediente do mal. Ele mudou o coração dele. Anjo não tem coração, mas mudou a essência. Ele mudou a maneira de se conduzir. Ele deixou de ser alguém que anda alinhado com o céu para se tornar adversário de Deus, para fazer exatamente o contrário. E ele mudou-se do mundo espiritual para onde, pastora? Ele continua no mundo espiritual, ele continua sendo um espírito. Ele continua sendo um espírito e habita onde? Ele habita nas regiões celestiais. Região celestial é mundo espiritual. Carta aos Efésios é um manual de guerra. Carta aos Efésios, no capítulo 1, diz assim: bendito o nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que antes da fundação do mundo nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bendito nosso Deus e Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, que antes da fundação do mundo, como assim? Antes de dizer haja luz, ele nos abençoou. Não é nos abençoará, é tempo pretérito do verbo, tempo passado. Nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aonde? No mundo espiritual. No mundo espiritual, então, antes de fazer o mundo, Deus provisionou bênçãos, sim. Ele não provisionou maldição, não. Ele provisionou bênção. Antes da fundação do mundo. Antes dele fazer o mundo e antes de fazer o homem, logicamente, ele planejou bênçãos. Bênçãos para o homem. Aonde? No mundo espiritual. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Depois é que elas são trazidas para o mundo natural. O plano, o projeto, o desenho da bênção, primeiro ocorre no mundo espiritual. Depois ela é chamada à existência para o mundo natural. Você se lembra quando Josué sitiou Jericó? Eles estavam ao redor de Jericó, acampados. E ele recebe a visita de um anjo, de um ser angelical, que traz um recado. Hoje o Senhor entregou Jericó em tuas mãos. Hoje o Senhor entregou. Entregou é tempo passado do verbo. Não é o Senhor entregará Jericó nas tuas mãos. Hoje o Senhor entregou. Mas Jericó estava em pé. As muralhas estavam lá. Como que Deus entregou? Entregou o quê? Entregou no mundo espiritual. Ele vai chamar a existência no mundo natural. Você vai precisar fazer algumas coisinhas. Você vai botar o povo para marchar ao redor da muralha. Vai marchar 7 dias. Vai dar uma volta por dia. Mas no 7º dia você vai dar 7 voltas. E aí você vai dar um brado. Vai gritar pelo Senhor, por Josué. E aí vai acontecer uma revolução, um rebuliço no mundo espiritual. Vocês vão ouvir um estrondo no mundo espiritual. E quando esse estrondo acontecer, as muralhas vão cair.
Anjos vão guerrear no mundo espiritual. Vocês não vão precisar guerrear, vocês não vão precisar fazer nada, só marchar. Mas vocês vão fazer um ato profético para acontecer a guerra no mundo espiritual. O mundo espiritual tem a bênção da queda da muralha de Jericó. Primeiro aconteceu no mundo espiritual, depois foi chamada a existência no mundo natural. As coisas acontecem primeiro do lado de lá, depois acontece do lado de cá. Voltando à carta aos Efésios, o Pai está nas regiões celestiais, o Pai está no mundo espiritual. Que legal! Bendito nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que antes da fundação do mundo nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E em Cristo Jesus nos predestinou para filhos, temos um destino de sermos filhos de Deus. Esse é o destino antes da nossa criação, antes de nos formar, antes de nos fazer e semelhança, Ele planejou que nós seríamos filhos dEle. Aí a carta aos Efésios, quando continua, fala que o Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos e assentou a sua destra nas regiões celestiais, acima de todo poder que se possa nomear. Deu ele para ser cabeça da igreja, que é o seu corpo na terra. Mas o que eu quero te dizer é que o Filho, depois que ressuscitou dentre os mortos, depois que voltou com a sua glória, poder e majestade, quando ele ora a oração sacerdotal, que nós falamos um pedacinho, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, nessa mesma oração ele fala: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Que glória ele tinha antes da fundação do mundo? Como é que é essa glória que ele voltou a ter depois que ele assentou-se à destra do Pai nas regiões celestiais? Que glória é essa? Que glória é essa que a carta de Filipenses fala que ele deixou? Que ele submeteu-se e tornou-se figura humana, desistindo de ter forma de Deus. Ah, é aquela glória que Daniel viu quando ele teve as revelações do tempo do fim. Quando ele fez o jejum de 21 dias, como está em Daniel 9, à margens do rio Tigre, ele viu um que tinha olhos como chama de fogo. Ele viu um que tinha uma luz mais resplandecente que o sol, e Daniel caiu como morto. A glória que ele tem assentado à destra do Pai é a glória que Saulo de Tarso viu quando encontrou com ele na estrada de Damasco. Saulo de Tarso fala: indo eu, rei, caminho afora, vi uma luz mais resplandecente que o sol. Ficou cego, caiu. A glória que ele tem hoje, assentado à destra do Pai, que é a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, que ele tem de novo depois que ele estou dentre os mortos, é a glória que João viu na ilha de Pátimos. João andou com ele 3 anos, foi amigo íntimo, colocou a cabeça no peito dele. Ele viu Jesus como você está me vendo aqui, olho no olho. Serviu água para Jesus? Chorou junto? Mas quando ele viu Jesus ressuscitado, glorificado como Deus, não mais como homem, sabe o que ele escreve no livro de Apocalipse? Eu vi um com olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e uma luz mais resplandecente que o sol. E quando eu o vi, eu caí como morto, ele diz. E aonde está esse Cristo glorificado? Que não é um bebezinho numa manjedoura, que não é um bebezinho no colo de uma mãe, que não é um Cristo atrozmente maltratado numa cruz, que não é um Cristo morto dentro de um caixão nas procissões de Corpus Christi.
mas que é um que tem olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas. E brilha mais que o sol. Onde ele está? Nas regiões celestiais. No mundo espiritual. Mundo espiritual é onde está o Pai, é onde está o Cristo glorificado, é onde está o Espírito também. A palavra de Deus fala que o Espírito faz um intercâmbio. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele traz do Pai a revelação, nos dá o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, leva ao Pai as nossas petições, conhece o nosso coração, sonda, leva ao Pai os afetos do nosso coração. Ele está lá e cá. O Espírito de Deus está no mundo espiritual também, por isso ele é Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo estão todos no mundo espiritual? Sim. Região celestial é o lugar onde eles estão? Sim. Região celestial, então, é esse lugar, tudebom.com? Sim. Região celestial tem os anjos também. Os anjos, eles vêm com mensagens do Pai para os homens. O anjo chega para Maria e fala, vai descer sobre você o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver para contar para ela que ela vai gerar o Messias. Maria entra num estado de graça. Ela canta, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Ela diz que ela é serva, ela diz que ela tem um Senhor, que ela tem um Salvador. O anjo fala para José. Deus falou comigo essa semana nesse texto. José, quando descobre que Maria está grávida, pensa em deixá-la. Porque Maria era sua noiva, ela estava desposada de José, porque a palavra do casamento já tinha sido dada. O pacto do casamento já tinha sido feito. A Bíblia fala que ela era desposada de José, mas ele ainda não a conhecia, não tinha dormido com ela. O casamento se consuma com o ato sexual. Deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher e torna-se os dois uma só carne. A carne, a conjunção carnal é que completa o casamento. José tinha a palavra do casamento, mas ele não tinha ainda o corpo da noiva. E a Bíblia fala que José intentou deixar Maria. Só vou deixar. Ela me traiu, ela está grávida. Eu não me deitei com ela, o filho não é meu. Imagine um escândalo desse naquele tempo, que a mulher podia ser apedrejada. José não a querendo infamá-la. A Bíblia fala, sendo José justo, não a querendo infamá-la, intentou deixá-la. Eu li essa semana. Sendo José justo, escuta você que está em casa, sendo José justo, não querendo infamá-la, não querendo dar má fama para ela, intentou deixá-la. Havia todos os indícios de que ela estava grávida de um homem. Nunca ninguém havia engravidado de Deus. Todos os indícios eram que Maria estava grávida de um homem. José teria toda a razão do mundo para dizer, ela se deitou com outro homem. Mas ele não fez, sabe por quê? Porque ele era justo. Sabe o que eu estou querendo dizer para você que está em casa? E para vocês que estão aqui? Todas as vezes que vocês difamam uma pessoa, vocês estão sendo reputados por injustos diante de Deus. Sendo José justo, não querendo difamar Maria, pensou deixá-la secretamente. Eu vou embora. Sabe o que poderiam dizer? José é mau porque ele engravidou Maria e foi embora. Ele seria o principal suspeito. É ele que era o noivo. Ele prefere deixá-la,
Mas um anjo da parte de Deus vem e fala para José: não, José, o que nela está gerado é do Espírito Santo. É o Messias. Vai nascer, vai ser o Emanuel. Você vai dar o nome de Jesus. Jesus é o nome dado por um anjo. Deus manda um anjo dar o nome. É Jesus. Os anjos fazem o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo natural. Quando Herodes quer matar o menino, o anjo chega para José e fala: foge, foge, vai para o Egito. Quando Herodes morre, o anjo vai ao Egito e fala para José: pode voltar, Herodes está morto. Os anjos estão no mundo espiritual, eles são mensageiros de Deus. Eles trazem notícias em sonhos. O anjo falou com Maria ao vivo e a cores. Com José ele falou em sonhos. Anjos falam com as pessoas. São espíritos ministradores. Eles ministram da parte de Deus. Os anjos estão aonde? No mundo espiritual. Então esse mundo espiritual é maravilhoso. Porque tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo e tem os anjos. Não tem lugar melhor. Mas eu quero dizer para você que a mesma carta aos Efésios, a mesma carta, fala que os demônios também estão no mundo espiritual. A mesma carta aos Efésios fala que principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais da maldade estão nas regiões celestiais. São demônios de hierarquias diferentes. Principados, demônios que governam nações. Potestades, demônios que governam pedaços de região. Dominadores, demônios que governam áreas de países. Forças espirituais da maldade, demônios que estão na região solo. Eles estão aonde? No mundo espiritual. A mesma carta aos Efésios termina dizendo: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo espiritual das maldades, nas regiões celestiais. Então, o apóstolo Paulo está ensinando que o mundo espiritual existe, que tudo que é espiritual habita lá, e que os demônios, por serem espirituais, também habitam lá. E lá é o lugar da batalha, lá é o lugar da luta. E esse mundo espiritual só conecta com o mundo natural pela permissão do homem. O homem é que abre portas para o mundo espiritual. Seja para o Pai, seja para o Filho, seja para o Espírito Santo, seja para os anjos de luz, ou seja para os anjos de trevas. Nem Jesus quebra esse princípio. Nem o Pai quebra esse princípio. E nem o Espírito Santo quebra esse princípio. Por isso é que o Filho diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Eu vou entrar. Ele não entra em porta que o homem não abre. Por isso que lá no Éden, ou logo depois do Éden, quando Caim tenta matar Abel, pensa em matar o irmão, o Senhor fala para Caim: o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Luz e trevas entram por portas que o homem abre. É o homem que tem nas mãos, então, a chegada do bem ou do mal. O mal procede de Deus? Não. O mal não procede de Deus. Mas Deus permite que o mal entre quando ele é convidado pelo homem. Deus não interfere nessa escolha. A Bíblia fala que maldição sem causa não se cumpre. O mal sem causa não se cumpre. Então, o mal não é o nosso maior problema.
O mau problema é a causa pelo qual o mal entrou. Você tem moscas no seu quintal porque tem fezes de cachorro. Ou você tem ratos porque tem restos de comida. Ou você tem baratas porque tem alguma sujeira em algum lugar.